Gente, eu nunca vou acertar. Alguma dúvida, pessoal? Quanto à cerveja? Foi esclarecedor? Vou passar aqui, então, para o vinho agora. Nada contra. Aqui? Ok. Bom, gente, como a apresentação de hoje é um pouquinho mais dinâmica, né? E como não tem experiência na prática, eu tentei trazer experiências assim, mais do dia a dia, digamos assim, que vocês pudessem remeter com maior facilidade, como aplicá-lo, né, também, quando vocês forem para casa. E, meu Deus, né, que assunto incrível para a gente conversar e comentar na sexta-feira, né? Todo mundo vai sair daqui, quero testar alguma coisa vai ficar anotada ali no cantinho, esse aqui eu vou levar para casa. Bom, harmonizando o vinho com chocolate. É muito bacana esse assunto, porque muito se fala, né, mas pouco se pratica, assim, em casa, no dia a dia. A maioria das pessoas consomem vinho ou sozinho, no encontro de amigos, ou numa harmonização que seja menos complexa, digamos assim, né, que seja mais fácil, num jantar, no almoço, enfim. Então, a princípio, eu queria comentar, até complementando assuntos que já foram abordados aqui, existem 3 tipos de harmonizações no mundo do vinho, assim, gastronomicamente falando, que é a por semelhança, a por contraste, que gera aí um pouquinho mais de conhecimento e prática, né? É até mais difícil um pouco de ser realizada, e a por conhecimento próprio, que é aquelas pessoas que, poxa, deixa eu ver esse vinho aqui com esse prato, ou deixa eu ver esse vinho com esse chocolate. Exatamente. E tem pessoas que super combinam e falam, meu, isso é genial. Amigo, experimenta a tua harmonização. O amigo vai experimentar, opa, isso aqui não é para o meu paladar. Então, mas é legal. É legal que a gente consuma cada vez mais consciente. Tem muitas coisas que eu vim aprender depois que eu entrei no mundo do vinho e estava no dia a dia, na prática, ali, sempre de forma bem explícita. O segredo está nos detalhes, sempre esteve. Algo bem bacana que quando me repassaram e eu lembrei, fiquei, brincadeira, né? Como é que isso acontece e a gente, não, pelo menos, nunca reparou assim a nível técnico. Para o mundo dos doces, né, ou de doçura, seja qual for, desde frutos do mar, né, que tem ali um leve doçor, até doce mesmo, sobremesa, chocolate, o que equilibra o doce é a acidez. Vocês podem ter certeza disso. Uma comparação, alguém aqui já tomou refrigerante sem gás? Fica só o xarope, né? Só o melado. O que tinha antes? O açúcar sempre esteve lá. Ele estava tão doce quanto antes. Porém, a percepção no paladar fica diferente porque não tem um gás. O gás é a acidez. Então, por isso que antes parece normal, gostoso, né, refrescante. Mas ele estava tão doce quanto antes. Porém, a percepção no paladar que é diferente. Então, em relação à harmonização, isso é muito prático. Se você tem algo que seja mais doce, inclusive chocolate, se ele for um chocolate ao leite mais doce, é interessante que uma harmonização para poder equilibrar esse doçor seja algo com mais acidez. Seja uma cerveja, que agora foi comentado, ou até mesmo o vinho. Tá? Outro detalhe também sobre a harmonização por semelhança, tem muita gente que... Oh, desculpa. Sobre a harmonização por semelhança, muita gente pensa assim, eu usar um vinho do Porto, ou um vinho de sobremesa, um Sauternes, com um chocolate doce, não vai fazer ficar mais doce ainda? Não, não vai. Porque, na verdade, o teu paladar basicamente vai equiparar, né, ali os níveis de doçura e você não vai perceber mais além do que oferece. Algo muito prático que eu posso trazer para o dia a dia é quando alguém, se tiver costume de tomar café com leite, com bastante açúcar, com várias colheres de açúcar. Se você come um pedaço de bolo, o bolo não parece mais doce que o café, só porque os dois têm açúcar. Então você acaba equalizando, digamos assim, o paladar com a doçura da harmonização. Então, harmonizar por semelhança não vai fazer algo parecer mais doce também. Olha, comigo está dando certo. Dei sorte. Então, se tratando do mundo do vinho, eu trouxe aqui uma pequena comparação, tá, para vocês, que aí também ajuda a dar uma sacada, né? Facilita. A harmonização do vinho por semelhança
funciona muito bem pela cor. Por quê? Aqui, esse aqui é o... Ufa. Então, aqui, né, temos um chocolate branco, né, que na maioria das vezes, né, lógico que não é uma via de regra, tudo tem as suas exceções, ofereceria um pouco mais de doce. Então, é interessante harmonizar ou com vinho branco mais encorpado, né, que tenha mais cor, porque um vinho branco, quando é jovem, quando não tem carvalho, quando não tem surli, né, que isso aí é tema para futuros eventos, ele é muito mais claro que isso aqui. Ele não é dourado. Ele vai ser um amarelo palha ou tons esverdeados. Esses vinhos não têm tanto corpo, então ele não vai conseguir acompanhar a untuosidade que oferece, né, o chocolate. Então, olha, ou é um desafio, né? O vinho verde, sim, desde que seja um 100% albarinho. O vinho verde, porque assim, vinho verde, gente, é uma região de Portugal. Então, lá se produz com várias uvas. O 100% albarinho, ele por si só tem uma acidez exuberante, que até lembra uma certa pertilência, sabe? Ele fica ali na boca que lembra um frisante. Isso ajuda muito na harmonização. Mas já os outros, que são blends comuns, eles não produzem tanta acidez assim. Então, ele é um pouco mais leve, mais fresco, e não acompanharia tão bem. Então, o vinho verde, no geral, colocaria aí uma interrogação, que se escolha um 100% alvarinho. Ok? Então, aqui representa basicamente o chardonnay acarvalhado, né? Ou o pinot grigio, e espumantes. Espumantes aí é uma carta coringa, digamos assim, né? Acompanhando o que apresentaram ainda há pouco, a carbonatação ajuda muito, né, para limpar as papilas gustativas e assim você aproveitar na harmonização. Aqui, evoluindo as estruturas, né, e o estilo de produção dos chocolates, vamos aqui também aumentando, né, os tons de cores. Aí fica aquela dúvida, né? Tá, mas como é que eu vou saber qual é a cor do vinho? Todos estão envasados ali na gôndola, né? Como é que eu vou, antes de servir a taça, eu não vou saber. Esse material, né, como já comentamos, vamos deixar disponíveis. E embaixo de cada cor aqui está o nome da uva ou do estilo de produção. Ok? Ali na cor âmbar temos um vinho do Porto, que seria aí já um vinho licoroso, né, que ele é bastante denso, bastante alcoólico. Vinho, aí outra brincadeira que faz parte da sacada, vinhos doces, tá? Vinhos licorosos, eles precisam ter uma altíssima acidez. Por quê? Se o vinho licoroso não tiver acidez, vai ser só doçura, vai ficar super enjoativo, entendeu? Então, pode ter certeza, vinho como o vinho do Porto, que é mais conhecido, Sauternes e vinhos de colheita tardia, todos eles produzem com altíssima acidez, até para poder equilibrar e não ficar tão enjoativo o vinho, tá? Então, aqui, a melhor harmonização seria um vinho do Porto, aqui, a melhor indicação. Então, aqui como as nuances vão ficando cada vez mais delicadas, né? E para se aproveitar, existe aí um certo consumo consciente, digamos assim, né? Que você degusta, né? Quanto maior a qualidade do produto, mais se aprecia, né? Com certeza. Então, aqui também já vai aumentando as nuances do vinho. Aqui tínhamos expressões mais definidas, né? Que são bem personalidades de cada vinho, como o Chardonnay, o Pinot Grigio e espumantes. Você toma e você reconhece as nuances desses vinhos. O vinho do Porto não tão diferente, mas aqui, já a partir dos vinhos tintos, já vão ficando cada vez mais delicados, né, mais sutis. Então, a harmonização aqui já entramos para um Pinot Noir, um vinho que tem pouquíssimo tanino e produz bastante acidez. O detalhe também dele que é muito legal, além de toda a leveza que ele oferece, é que é uma uva muito difícil de ser produzida, tá? Por isso que, quando se procura Pinot Noir, dificilmente se encontra como se encontra Cabernet Sauvignon, Malbec e Merlot. Pinot Noir, você pode reparar que os rótulos são bem mais raros. Então, e aqui, continuando, vamos para Beaujolais e Valpolicella, né, que é um blend, né? E aqui também já vai oferecer bem mais estrutura, aqui já vai ter mais corpo, já vai ter um pouquinho de tanino. Tanino é legal porque tanino é aquela sensação de secura. Aproveitando o gap do workshop e da questão de conhecimento,
Tem muita gente que confunde a acidez, que é a sensação que fica na lateral ou na ponta da língua, né? Essa leve agulhadinha ou salivação, com tanino. Tanino seria a secura que dá na gengiva e na bochecha. Essa sensação é igual quando se morde uma banana verde ou um caju. Isso é tanino, tá bom? E a maioria dos vinhos tem tanino, tá? Alguns menos, outros mais. Mas a maioria tem. E isso também ajuda em relação à longevidade do vinho. Se quer comprar um vinho jovem para tomar hoje, seriam os vinhos que estão mais ou menos aqui. Esses aqui seriam vinhos bem mais encorpados, né, que sugerem aí um pouquinho mais de longevidade em relação ao assunto tanino. Ok? Então, um detalhe muito importante aqui é que quanto mais aproxima, né, da ponta aqui dessa sugestão, mais encorpado vai ser o vinho, mais saboroso, mais complexo, né? E exige, lógico, né, uma harmonização bem precisa. Então, assim, o consumo com conhecimento, né, um pouquinho mais consciente, está ligado a isso. Por quê? A harmonização, existe, lógico, uma sugestão, algo que seria perfeito, né, para aquele casamento, igual a gente comenta, um Romeu e Julieta. Só que, porém, se o paladar, vamos supor, se a Jeane, um exemplo, gosta de vinhos como Pinot Noir, como é que eu vou oferecer, né, um Cabernet Sauvignon ou um Taná para harmonizar com esse chocolate aqui? Então é interessante também que, além da própria experiência com a harmonização por semelhança, a pessoa consuma e conheça, né, a cada rótulo que escolher, a cada experiência que tiver em casa. Então, aqui, seguindo a sugestão, né, seria essa harmonização aqui a mais interessante. E no mundo do vinho, complemento para vocês, tá? Uma harmonização por contraste não seria precisamente harmonizar esse chocolate aqui com um Cabernet Sauvignon. Não, aqui no mundo do vinho não seria tão simples assim. Então, por isso que eu falo que aqui exigiria um pouquinho mais de complexidade para fazer uma harmonização perfeita por contraste, tá? Então, de uma forma que simplifique o assunto, seria utilizar de fato a semelhança. E conforme você gostar do seu chocolate, escolher um vinho que represente aquela harmonização. Dentro das pesquisas, né, que a gente fez para poder realizar esse workshop, um dos fatores que mais apareceu junto ao assunto próprio, né, que seria vinho, é consumo moderado. Então, os benefícios da saúde das harmonizações apresentadas estão diretamente ligados ao consumo moderado. Não é porque a gente está indicando aqui, gente, que hoje vamos harmonizar 5 garrafas, tá? Mas se for consumir 5 garrafas, viu, compre comigo. Bom, eu agradeço a presença de todos. O meu nome é Hermes, eu sou sommelier e foi um prazer estar com vocês. E a gente também agradece, nós três agradecemos a... Opa, deixa eu lá. A gente agradece muito a atenção de vocês, eu espero que tenha sido... Aí sim. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma, né? Sempre tem alguma informação legal, para mim também, sempre, toda vez que eu escuto sobre o vinho, sobre cerveja, sempre tem alguma coisinha a mais para a gente aprender, mesmo do cacau, do chocolate, né? E é isso, espero que tenham degustado bem o chocolate. Tem alguns chocolates lá fora também para degustar, do ladinho da mesa lá. E, inclusive, eu preparei um chocolate com malte. Ela comentou do malte, né? Tem uma barra, eu estou vendendo umas caixas ali fora, e tem uma delas que vem malte no chocolate. É bem interessante, fica a dica. Bem gostoso, inclusive. Exatamente, estava esquecendo já. Bom, eu tinha prometido a trufa, né? A caixa de trufas da Giane Chocolates, com o vinho, e temos um plus. Temos 2 cervejas também da Nilana, do trabalho dela, para sorteio. Então, estão recheados, hein? Teve cacau, teve chocolate, tem cerveja, tem vinho, tem mais chocolate ainda. Vamos embora. Como é que vai fazer esse sorteio? Todo mundo preencheu? Não? A comissão aqui decidiu que serão
4 sorteios. Pode ser? A pergunta foi, o Malbec, né, é uma das uvas mais consumidas aqui pela nossa ilha. Falo porque eu trabalho com vários rótulos argentinos e Malbec é a paixão da maioria. A harmonização de Malbec seria basicamente o meio ali, perto do chocolate 70%, 80%, né? Porque o chocolate tem uma variação tão grande quanto o vinho. Eu mesmo tenho 5 anos de profissão como sommelier e ainda não conheci todos. Eu imagino que o chocolate não seria tão diferente. Mas, assim, a grosso modo falando, perdoe ser leigo, seria entre 60% e 70% o Malbec. Até porque o Malbec ele tem o teu corpo, mas ele ainda é bem leve. Então, não tem um tanino muito presente, tem uma acidez mais equilibrada. Ele seria, basicamente, ali um intermediário, digamos assim.